Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal, agora para falar de mais uma, né, de várias desse ano, derrota do Atlético, normal, né, esse time aí não tem jeito, cara, não tem jeito, o anormal é se vencesse, mas a gente teve mais uma vez uma péssima atuação de um time que, assim, quer férias, e eu falo mais uma coisa aqui para vocês, cara. Tem muito torcedor que tava falando assim, não, vamos acreditar no G8, vamos acreditar que esse time consegue uma vaguinha no G8. Gente, nem os caras acreditam, nem os caras acreditam que vai conseguir um G8. Olha o futebol dos caras, gente. Jogou contra o Flamengo depois daquele vexame lá contra o Lanús, beleza, eu até falei no outro vídeo, o resultado foi aceitável, porque eu esperava uma derrota. Agora, a postura foi de time pequeno jogando dentro de casa. Foda-se, é o Flamengo, campeão da Libertadores, né? Concretizou ontem, é um time melhor? É, mas é o Atlético. O Atlético tem que jogar postura de time grande dentro de casa. Foi, assim, vexatório que o Atlético fez na terça-feira, a postura do time, resultado não, resultado aceitável, né? Na medida que esse time é bruxante, então o resultado foi aceitável, né? Agora, o jogo de hoje, pelo amor de Deus, eu já falei, o time do Fortaleza é muito fraco, tá? Mas é um time aguerrido. Não é à toa que nos últimos jogos o time não vem perdendo. Agora, a postura que o Atlético teve hoje aqui em campo é brincadeira, cara. Um time descompromissado, um time que não quer jogo, pelo amor de Deus. Toque, sabe aquele toque de bola do Cuca lá no começo do ano? Sabe aquele toque de bola que não dava em nada? Mesma coisa hoje. Mesma coisa. É um time que fica tocando a bola na linha até do campo ofensivo, mas assim, chute mesmo, né? Cara, o Atlético joga só por um lado, que é o lado do Dudu e do Arana, né? Que já não é que não tá sendo grandes coisas, mas pelo menos cria, né? Você vê o mapa de calor só lá. Lá direito, pelo amor de Deus, o Bernard esconde do jogo, uma preguiça, sabe? Nossa senhora, parece que tem medo de jogar bola, o Bernard. O Alan Franco também jogando ali, cara, parece que o Alan Franco não é ponta, gente. Já não é lá. Você, joga lá no Equador, velho. Foda-se. Atlético aqui. Atlético. O cara não é ponta, né? Joga lá no Equador, beleza. No Atlético não tá funcionando. Não tá funcionando. Não tem quem apoie. O Bernard não apoia direito, né? E hoje a gente viu aí. Ele tá jogando aqui de primeiro volante. Não sei o que tem. Gente, o Alan Franco, cara, não é primeiro volante. Assim, pode ser alguns jogos até colocar nessa posição, como hoje a gente viu, caindo mais pelas beiradas. Mas, gente, um time manco. O Atlético joga só para um lado. Bernard, nossa senhora, que partida feia, horrível do Bernard, escondido de campo. Nossa senhora, eu vou falar dos jogadores cada um por cada um, tá? Porque tem uns aí que eu vou, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Agora, é um time descompromissado. Um time que não quer mais jogar a bola esse ano, né? Bobo é a gente que fica vendo, né? Bobo é a gente que não fica vendo. Eu tava numa festa de aniversário, cheguei no segundo tempo, né? Tava acompanhando, assim, momentos no primeiro tempo, mas o que a gente vê desse time, cara, é um descompromisso, né? Um time que depois daquele vexame na Sul-Americana, né? O que os caras tinham que pensar? Não, a gente agora vai jogar. Vamos jogar pra fazer diferente, fazer dar uma resposta para nossa torcida, né? O que o time vai lá e faz? 2 jogos pífios. Mas empatou com o Flamengo, campeão Libertadores. Gente, olha o futebol que o Atlético jogou. Jogou todo atrás. Mas estava cansado porque jogou na Sul-Americana. Jogou na Sul-Americana, prorrogação por incompetência. O time lá do Lanús era horroroso. Tinha que ter ganhado no tempo normal. E nem tinha levado para as penas, não. Para pênalti, para prorrogação. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Um vexame desse time. Um vexame. Futebol horroroso. Você viu outro time lá com vontade, mesmo com as limitações. É um time muito limitado, time fraco do Fortaleza. Fraco. Não é à toa que naquele mano
naquela comparação, no comparativo sem pano, a gente viu que o Atlético venceu, né? Só perdeu em uma posição que foi no Pierre, né? Que ele venceu o Fausto Vera, que nem acabou que foi até um erro meu, que o Fausto Vera acabou nem jogando. Eu achei que o Alan Franco não ia para essa partida, não jogou nem na posição, né? Que também estava esperando, jogou mais pelas beiradas ali. E, cara, não é à toa que esse time se encontra na posição que tá, né? Broxante, pega um time fraco, o Fortaleza, e aí faz essa partida tenebrosa, perde com o gol de Tomás Pochettino, um time que não quer mais nada nesse campeonato brasileiro, eles nem acreditam em G8, eles nunca acreditaram, então a torcida, cara, parar de ficar iludindo, parar, G8, fora que a gente tem que torcer pra Fluminense ganhar a Copa do Brasil. A chance, cara, a gente tá na semifinal, então a chance é 25% para cada um, certo? Mas se você for colocar a bola jogada, né? Beleza, o Fluminense tá até acima do Corinthians, ao meu ver, pode estar até acima do Vasco, mas, cara, é difícil falar que vai ser campeão, a gente vai ter que torcer para um time como o Fluminense ser campeão da Copa do Brasil, sendo que é um torneio que é imprevisível, então nada garante, esses caras não acreditam, e eles também não têm força para ficar em oitavo lugar, entre os 8 melhores dessa competição. O time do Atlético é broxante, cara, é time de meio da tabela para brigar para não cair. Não é à toa que falta 2 rodadas, a gente tem chance de cair para a Série B. Tem chance, tá com 45 pontos. Eu tô até um pouco tranquilo, porque eu acredito que não vai cair. Você vê o Internacional jogar, outros times aí, cara, e você fica até um pouco mais tranquilo, mas não dá para descartar ainda o risco de rebaixamento, não. O Atlético agora joga com o Palmeiras, jogo duro, difícil, o Palmeiras que tem ainda chance sem modo de ser campeão brasileiro, que eu acredito que não vai ser, mas vai vir com tudo aqui para Belo Horizonte após perder o título da Libertadores. Então o Atlético, assim, com esse futebolzinho, vai ganhar do Palmeiras. Aí tem o Vasco. O Vasco deve vir com time reserva. Deve vir, porque ele tá na Copa do Brasil. Mas o que garante que vai ganhar do time reserva do Vasco? O que esse time garante essa temporada que vai ganhar? Nada, nada. Um time broxante, time horroroso, time sem vontade, time com peças aí de jogadores fracassados. Ganhou título no passado e às vezes nem no Atlético ganhou, né? Caso de jogadores que jogaram no Palmeiras, que aqui no Atlético não deram certo, gente, não deram. Jogadores assim, nossa senhora, vou falar com você, tem alguns jogadores aí que não tem que vestir camisa do Atlético, cara, não tem, já deu, né? Vou falar de um aqui que eu já tô pensando, até no vídeo que eu vou fazer aí, da barca que o Atlético tem que fazer, da reformulação, que eu já tô começando a mudar meu pensamento, tá? Já tô começando, porque o futebol que ele apresentou hoje, meu Jesus, que futebol fraco, horroroso, horrível, né? Numa displicência incrível. Mas vamos lá. Aí você tem também a declaração do Rubens Menin hoje, que pelo amor de Deus, cara, os caras, quando pronuncia, só falam asneira, cara. Aceitam que estão errados. Os caras vão falar, a gente aportou 1 bilhão, a gente deu estádio, a gente não sei o quê. Vai pegar lá, antes de virar SAF, pega um processo de 2020, né? Já pega esse recorte para beneficiar, porque a SAF é de 2023, né? Quanto que aportou nessa SAF depois que virou SAF de fato, né? Tá pegando um recorte de 1 bilhão antes de virar SAF, né? Então, assim, pegar recorde assim é fácil, é tranquilo. Não aceitam os erros, querem, o Rubens Menin hoje, o vídeo, se comparando ao Palmeiras, falando que a Leila faz uma ótima gestão e o Palmeiras chega nas finais e perde, esse ano provavelmente não vai ganhar título. Gente, que realidade que os caras se comparar ao Palmeiras. Palmeiras tá na Libertadores, eu até comentei com alguns amigos meus. O Atlético e o Palmeiras vai acabar um ano, assim, tragicamente. Mas tem um detalhe que separa o Atlético e o Palmeiras. O Palmeiras tá na Libertadores ano que vem. Por mais que não ganhou nada, que pra mim foi uma grande pipocada do Palmeiras nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Eu tenho um amigo palmeirense que fala com ele.
uma pipocada. O time ficou 5 jogos sem vencer. Já era até para ser campeão brasileiro. Vai acabar sem nada. Porque o time teve uma sequência lá e não ganhou. Né? Não ganhou. E você acha que lá os caras não tá cobrando, não? Ah, ganhou vários títulos nos últimos anos. Foda-se. Torcida do Palmeiras lá, cara, tá em cima. E tem que tá. É time grande, gente. É time grande, gigante. Então tem que ter essa pressão. Perder ontem pro Flamengo da forma que foi, cara, né? Beleza, são dois times muito fortes. Qualquer um que vencesse lá, ok. Agora o brasileiro que o Palmeiras perdeu, né? Entrando até um pouquinho fora do Atlético aqui, porque eu quero pegar a contextualização do que o Rubens Menem falou. Você pegar lá o Palmeiras, o brasileiro que o time vinha fazendo muito consistente, chega na reta final, tem uma sequência de 5 jogos, não ganha do Mirassol, não ganha do Santos, não ganha do Vitória em casa, não ganha do Fluminense. Perde do Grêmio. Cara, 5 jogos. Um time desse aí não pode na reta final perder. Então, sim, foi uma pipocada. E a torcida ela tá cobrando. Então, assim, parabéns pra Leila. Faz mesmo uma grande gestão no Palmeiras. Uma grande gestão, né? O Abel Ferreira também. Mas não deixe de ser uma pipocada. E os caras lá estão cobrando. E outra, não dá pra comparar com o Palmeiras não, gente. Não dá pra comparar. Não dá. Aliás, cara, eu tô torcendo pro Palmeiras não se arrepender de comprar o Bruno Fux. No caso, assim, de selar a compra. Porque eu tô com medo do Bruno Fux voltar pro Atlético. Pelo amor de Deus, fica por lá. Né? Porque ontem a gente já viu. Ah, não foi falha dele. Vê o lance lá do gol e vê se não subiu. Bruno Fux, pelo amor de Deus. Tinha atleticano aqui que gostava dele, né? Pelo amor de Deus. Zagueiro fraco, né? E a gente tá cheio já aqui nesse elenco de zagueiro desse nível. Né? Se quiser ser campeão, cara, não pode ter zagueiro desse nível, não. No máximo na reserva, né? No máximo na reserva. Agora, pelo amor de Deus, vamos voltar a falar do Atlético. Os caras tá querendo se comparar a Palmeiras, mano. Palmeiras, vice-líder vice-campeão da Libertadores, ok, ano passado a gente foi. Mas qual colocação o Palmeiras tá no Campeonato Brasileiro? Já tá na Libertadores, tá? Já tá na Libertadores. Já tá na Libertadores. E quantos títulos eles ganharam nos últimos anos? É fato? Vocês querem comparar mesmo com um time como o Palmeiras? Porque a gente não tá vendo isso aqui no Atlético não, tá? A gente não vê isso no Atlético. O recorde que a gente tem que fazer não é esses 6 anos que o Atlético foi campeão brasileiro em 2021, né? Depois foi terceiro lugar em 2023, campeão de Supercopa, campeão do Copa do Brasil, foi um ano. E depois disso? Vice-campeão Libertadores de uma maneira ridícula, que foi perder com um jogador a mais. Perder da Copa do Brasil da maneira ridícula, como que foi. Porque o time jogou de uma maneira ridícula contra o Flamengo. Entregou o primeiro jogo lá 3-1, falhas individuais, né? Então, assim, quer comparar mesmo? Quer comparar esses times? Porque o que a gente tá vendo nos últimos anos não é nada disso que os caras estão falando. Eles não assumem os erros. A gente não tá vendo assumir o erro, né? O Rubens Menem chegar e falar, cara, a gente tá errando, a gente, ano que vem, vamos reformular esse time, né? Vamos ver, vamos fechar as lacunas e vamos montar um time para ser campeão. Ou brigar para título, por títulos. Não, os caras sempre tentam passar pano para falar que estão fazendo um bom trabalho, que tem erros, mas que pega o recorde dos últimos anos do tanto de dinheiro que colocaram. Pelo amor de Deus, gente, vocês não estão aí para fazer favor pra gente não, cara. Pelo amor de Deus, né? A torcida tá cansada. Aí vem o Rafael Menin pegar um vídeo lá do Rica Perrone falando de Palmeiras também, cara. Para de se comparar a Palmeiras. O Atlético hoje não tá na prateleira de Flamengo e Palmeiras, até do rival. Vamos ser sinceros, cara. O Atlético hoje tá numa prateleira debaixo desses times, né? Olha o que a gente viu hoje. Olha o que a gente viu hoje, cara. O time de novo tá brigando pra não cair. Ano passado brigou, por uma bola não caiu. Esse ano tá com 45 pontos, eu creio que não vai cair. Mas assim, tem chance matemática, faltando 2 rodadas pra acabar o campeonato, gente. E os caras estão fazendo um videozinho falando, romantizando, que o atleta tá bem, tá no caminho certo, né? Que tem erros, vão consertar, mas não admite os erros. Falta humildade nesses caras, gente. O Atlético, pelo amor de Deus, o Atlético, uma arrogância que só afasta a torcida do Atlético, cara.
É uma torcida que sempre apoiou o clube e sempre apoia. Olha o jogo contra o Flamengo. Depois de um vexame daquele, um vexame, o Atlético colocou quase 20 mil pessoas no estádio. Um vexame depois. Eu conheço muito atleticano que fala, não, o time perdeu, mas eu torço pro Galo e tudo. Eu torço pro time, independente da fase. Você vê que o torcedor é fiel. Só que cada vez mais, com essa arrogância dessa diretoria, cada vez mais afasta a diretoria. A diretoria afasta o torcedor. Afasta, porque não assume os erros. Diretoria não assume os erros que vem cometendo nos últimos anos, né? Então, gente, ano passado brigou para não cair. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre isso. 2 últimos anos que o Atlético teve brigando para não cair. Esse ano de novo, 45 pontos. Só carrega, parece que tá ficando mais em cima, porque os times lá de baixo começou a jogar bola e com vontade. Você vê o Fortaleza jogando, 18º, uma vontade danada. O Vitória numa vontade danada. O Santos acordando, né? Só o Inter ainda que tá dormindo, né? O Santos pegou o Sport, que já acabou, assim, já tá pensando que vem. Mas os times lá, Fortaleza, Vitória, né, jogando com a vontade danada. Até o próprio Ceará, onde jogando com o Cruzeiro, você vê que é um time que, assim, tá com mais vontade. Agora você vê o Atlético, uma colônia de férias, né? Bernard pega a bola, um chute fraquinho, chute fraco. Você vê que não dá em nada. Você vê que o atleta tá lá no ataque, cara. Você tá no celular, você continua mexendo no celular. Porque você sabe que não vai dar em nada. É um ataque fraco, morno, que não, assim, não, sabe? Não, chega no ataque, velho, você vai acreditar que vai fazer gol? Um time que só joga com o Dudu, porque os outros 2 companheiros dele hoje não arrumam nada, não ajudam, né? Então é difícil. Vou passar aqui a escalação do Atlético, vamos ver como que foi. Eu vou dar mais ou menos as notas de cada um aqui, tá? Vou tentar. Everson, começando com o gol. Cara, o Everson, eu não vou ficar falando muito dele não nessa temporada, porque ele é o melhor ele é o melhor jogador do Atlético na temporada. Ele é o melhor jogador, falo com tranquilidade. Sofre, principalmente nos últimos 2 anos, ele sofre com a limitação do elenco, né? Sofre demais, principalmente esse ano, cara. Não vou falar que fico com muita dó, muita pena, porque é o salário que os caras ganham. Mas o Everson, cara, carrega muito esse time hoje nas costas, tá? Poucos se salvam. E o Everson é o primeiro deles. Primeiro, disparado. Então, assim, mais uma partida que o Everson foi bem, né? Vou dar uma nota... Vou dar uma nota 7, né? Sim, não comprometeu, né? Então, assim... Não vou estender muito, não. Agora, sim, eu vou dar algumas notas aqui improvisadas, porque eu tenho que ser justo e honesto. Eu vi o segundo tempo. Primeiro tempo eu não vi muito, eu vi lances. Então eu não vou ficar dando muita aqui nota nesse jogo, porque eu estaria sendo desonesto. Mas eu vou falar pelo que eu vi. Cara, Juan, eu já falo pra vocês, cara, o zagueiro que, ao meu ver, é fraco, o zagueiro fraco, tá? Fraco, não vou mentir pra vocês, não. Se serve para ser reserva ano que vem, aí outro detalhe, que aí no vídeo lá que eu vou fazer sobre a Barca, eu vou comentar aqui sobre isso. Mas que é um zagueiro fraco, é fraco, gente, é fraco. Mas ok, né, tá aí, Juan. Vitor Hugo, cara, mesma coisa pra mim, tá? O pessoal fala muito do Vitor Hugo, o ponto forte do Vitor Hugo, que eu falo assim, nós, ele é bom demais nisso, é a bola aérea. O Vitor Hugo na bola aérea, eu tiro o chapéu, é bom mesmo. Agora, pra falar que pra mim é um puta de um zagueiro sim que eu tiro o chapéu, cara, não tiro não, né? Não tiro, não acho um grande zagueiro, né? Mas, ok, o melhor fundamento hoje do Vitor Hugo é ofensivo, né? Isso diz muito, né? Vamos dar um exemplo, quando a gente tinha o Hever e o Leonardo Silva, claro, eles tinham um ponto que é muito bom, tá? Você ter zagueiro com esse fundamento é importante no elenco, acho sim, como a gente tinha o Hever e o Leonardo Silva. Só que eram zagueiros que tinham vários pontos positivos também defensivamente, né? Vitor Hugo eu não digo mesmo, mas ok. Se tem que continuar, outra conversa, outro vídeo. Júnior Alonso, cara, foi amarelado, né, na partida,
vai render também no vídeo que a gente vai fazer, tá? Porque será que ele deve continuar? Será que o Júnior Alonso é um zagueiro para ano que vem continuar? Né? Será? Nesse esquema do São Paulo, 3 zagueiros, né? Júnior Alonso tendo um papel... Eu sei que o São Paulo gosta muito de Júnior Alonso, né? Nesse papel de sair pro jogo, né? Mas será que é o zagueiro? Vamos saber depois, né? Vamos ver. Principalmente, na minha opinião, no próximo vídeo. O Alexander, cara, pra mim tem muita qualidade, mas tem que melhorar demais defensivamente, né? Tá um arame liso danado, na minha visão, né? No gol do Fortaleza, ele tá dando trotinho. Você viu o lance de novo, tá dando trotinho. Então, Alexander, ao meu ver, tem que melhorar pra caramba, tá? Mas tem muita qualidade, hein, que vai ser importante. Você vê que com a bola no pé tem refino. Ele é um jogador diferente desse elenco. Mas tem que melhorar demais defensivamente. Mesmo ele não sendo primeiro volante, ele tem que ter uma característica de marcar, gente. Ele é volante, né? Ele é volante, ele tem que ajudar a marcação. Principalmente no esquema que o Atlético joga, né? Então, vamos ver, né? Tem que chegar perto do Alexandre e falar, cara, você tem que melhorar nesse fundamento. Igor Gomes, cara, pra mim é uma partida muito mais ou menos, mas o Igor Gomes, igual eu falei, cara, não é jogador de ser titular do Atlético, jogador de altos e baixos, jogador que faz uma partida boa, 3 mal, 3 ruins, jogador que às vezes entra no segundo tempo come a bola, quando joga de titular não come, não faz muita coisa, mas é um jogador que sempre busca o gol. Isso acho que uma questão muito legal do Igor Gomes, né? Por mais que seja um jogador que não seja um cracaço de bola, né? Mas ele tem esse fundamento que é importante. Então o Igor Gomes tá aí falado. Eu não tô dando nota, vocês podem ver que eu comecei dando nota lá pro Everest, mas eu acho que eu vou me abster, principalmente porque eu não acompanhei o primeiro tempo em loco, né? Eu acompanhei mais o segundo tempo e o primeiro tempo eu vi mais os lances, então não vou ficar comentando não. Alan Franco, eu já falei do Alan Franco aqui, né, gente? O Alan Franco não é primeiro volante, o Alan Franco também, ele até pode jogar nessa posição como ele jogou hoje, ali jogando pelas beiradas, mas ele precisa, cara, de um cara para apoiar bem ele, né? Você vê que o Dudu Arana ainda tem algumas limitações, mas o entrosamento tá melhor. Agora o Bernard e o Alan Franco, gente, nossa senhora, o Atlético fica manco, o Atlético tá manco do lado direito. Não tem assim aquele 1 contra 1, sabe? Que parte pra cima, busca jogo, como o Dudu. O Dudu erra muito, mas ele tá buscando. O Bernard ali, o Alan Franco, a gente não viu nesse jogo, né? Vamos ser injustos também falando do Alan Franco, porque o Alan Franco também não joga tanto nessa posição aqui no Atlético. No Equador, outros 500, mas aqui no Equador, que é Atlético. Então, assim, Alan Franco, peça importante para ano que vem, mas tem que ver na questão de posição, né? Já adianto, não é primeiro volante. Não me agrada também como jogador de titular nas beiradas, né? Jogador importante, mas tem que ver a posição, né? Se vai ser um banco, se vai ser o titular, se vai arrumar uma vaguinha nele ali, arrumando um esquema. Papo para depois. Eu não vou ficar falando do vídeo que a gente vai fazer da Barca, mas eu tenho uma opinião muito forte do Alan Franco, né? Muita gente vai discordar. Quando eu for fazer o vídeo lá da Barca do Atleta da Reformulação, vou falar essa opinião. O ataque, já falei muito do Bernard também. Cara, esconde demais às vezes do jogo, sabe? Pega a bola, quando pega também chutes fracos. Eu gosto do Bernard, tá? Eu gosto do Bernard. Não acho um bagre, não. Mas é um jogador que, assim, pra mim esconde. Nota soft score, o Bernard foi o melhor do Atlético. Melhor. Né? Melhor. Mas, assim, sabe, até no segundo tempo pegou a bola, deu um chutinho ali mais fraco, mas é pouco demais, cara, é pouco. Não é um jogador que vai, parte pra cima, né? Como era aquele Bernard 2012, 2013, né? Não vou ficar cobrando também um jogador que hoje tá muito mais velho, né? Não tem aquele pique que ele tinha, né? Não tem aquele cara pra municiar igual o Ronaldinho Gaúcho. Então a gente tem que ser o justo, né? Mas o Bernard, assim, melhorou, agora também já tá, assim, muito, sabe? Então, tem que melhorar mais, tá? Tem que melhorar mais. Eu acho muito pouco pelo que o Atlético paga ele. O Atlético paga uma burdoada pro Bernard, viu, gente? Não é jogador barato, não, pra desempenhar o que ele tá desempenhando, não.
Dudu, pra mim, busca jogo, mas erra demais, tá errando demais, tá? Aquele quase pênalti, foi pênalti, mas tava impedido, né? Jogador que sabe até posicionar bem, não é igual um Rony, que toda hora fica impedido, mas hoje ficou impedido no lance do lado do pênalti. Jogador que busca, mas assim, eu tô percebendo no Dudu, nos jogos, o seguinte: ele começa muito bem, busca jogo, às vezes erra, às vezes acerta um lance, como acertou contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo. Mas tem, assim, eu tenho percebido que, por exemplo, no segundo tempo ele vem morrendo quando chega ali nos 20, nos 15, e ele já vem. Claro, é normal, né? A idade, tudo. Mas assim, eu acho que ele tá morrendo muito rápido, sabe? Ele tá perdendo a intensidade muito rápido. Ele começa muito bem e ele vai sumindo aos pouquinhos. Você vê o Dudu começando a participar muito de jogo e aos poucos ele vai sumindo, sabe? Então, assim, eu quero até ver depois o mapa de calor. O primeiro tempo eu vi, né? Lado esquerdo. Mas no segundo, será que foi a mesma coisa? Porque o Dudu começou a ficar mais sumido, né? E o Hulk, que nota sofre score, o Alan Franco e o Alexander teve notas piores. O Alan Franco teve a pior nota. Mas para mim, o pior jogador do Atlético hoje em campo foi o Hulk, né? Muito fraco a partida do Hulk, cara. Muito fraco, triste, né? Triste. A gente vai falar no vídeo que a gente for falar sobre a reformulação do Atlético, sobre o Hulk, né? Uma opinião que vem gerando muitos debates por aí, de muitos setoristas, de muitos jornalistas que cobram o Atlético. Eu não vou deixar de dar minha opinião, mas assim, cara, que partida fraca do Hulk, hein? Que partida fraca, gente. De dar, assim, raiva em alguns torcedores, né? A bola morre no Hulk, cara. A bola hoje morreu no Hulk, né? E incrível como, sabe, ele cai demais também, às vezes cai no chão, fica lá. Eu sou um fanzaço do Hulk, pra mim, assim, não tem nem o que falar dele na história do Atlético, mas, meu Jesus, tem jogo que o Hulk, assim, nossa, hoje foi incrível a partida do Hulk, viu? Muito negativa, péssima partida do nosso Hulk, que faz, assim, muito torcedor que às vezes queria permanência já repensar para ver se a permanência seria uma boa. Então, assim, a gente perde para um time do Fortaleza que é mais fraco que o Atlético, que é mais fraco. Você vê peça individual por peça individual, é mais fraco. Tem muito jogador ruim, muito bagre no Fortaleza. Né? Teve um lance no segundo tempo, o Fortaleza foi costurando. Falei, meu Jesus, esse time do Atlético é fraco demais, gente. Fraco demais. Mas o Fortaleza também consegue errar um gol. Eu não vou recordar qual minuto que aconteceu esse lance, mas eu sei que foi o Moisés que entrou no segundo tempo que chutou essa bola, cara. Mas vou falar com vocês, é muito fraco esse time do Fortaleza, gente. Mas é um time que tá com vontade, né? Não é porque ganhou do Atlético que eu vou falar que é um time massa, não, gente. Não é muito difícil hoje ganhar do Atlético, não. E outra, o time tá lá na zona de rebaixamento. Se fosse time forte, não tava lá nessa posição, não. É um time muito ruim, muito ruim. Não é à toa que custa ganhar em casa, custa, é fraco Fortaleza. Né? O torcedor do Fortaleza realista sabe que o time é muito ruim. Mas tem algumas peças, né, como goleiro, né? O Herrera também, assim, buscando jogo ali, né? Não vou falar que é bom, mas buscou. O Pierre, que eu acho bom, o volante, né? Mas é um time muito ruim, né? Mas tem vontade, né? Tem vontade, disputa toda a bola. Você vê que é um time limitado, mas quer vencer. Agora o Atlético tem um time mediano e que não quer mais nada nesse campeonato. Não é à toa que tá nessa assim, meia ali da tabela. Alguns ainda tem a petulância de falar que o atleta tá brigando pra G8. Uma vergonha, tem 2 jogos em casa que nada garante que a gente vai somar pontos. Se Deus quiser, a gente não vai cair. A chance é muito pequena, mas ainda existe, então a gente tem que falar assim. E é isso, cara. Os gestores hoje já começaram o dia falando abobrinhas. A verdade é essa. E não é à toa que o atleta tá na situação que tá. Não é à toa, né? Fazendo outra partida pífia. Ah, eu esqueci de falar do Arana, né? Igual que eu tô vendo aqui. Eu pulei o Arana, gente. Pra ver quanto que o Arana, né? Eu não vou nem comentar muito, não. Pra ver quanto que o Arana tá sumido. Tá sumido. Apoia ali o Dudu, tem mais entrosamento, né? Mas, sabe? Não é aquele Arana, né, cara? Não é aquele Arana. Eu já vi muita gente até falar sobre a permanência do Arana que vem, né?
Será que é um jogador para permanecer? Eu tenho uma opinião. Fica aí, nos próximos dias vai ter esse vídeo. Então, é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Os jogadores que entraram, nenhum surtiu efeito. Rian Sarabia mostrando mais uma vez que tem que renovar. Vocês acham que tem que renovar com o Sarabia? Né? Fica aí. Deixa aí nos comentários. Você acha que tem que renovar com o Sarabia? Gabriel Menino. Não vou nem comentar, né, cara? Vou nem comentar. Que jogador ruim, fraco. Mas assim, entrou faltando poucos minutos. Biel. Entrou. O Hulk tava mal pra caramba. Aí entra o Biel. Não arruma nada. Piora, né? Não tinha nem que entrar mais, cara. Biel não tinha nem que entrar mais no Atlético. Fraco, jogador ruim. Jogador ruim, fraco, horroroso mesmo. Biel é fraco. Antes de vir eu falei. Eu já vi muita gente. Eu vi um cara falando esses dias assim, mas não era jogador de trazer. Eu concordo. Aí veio o outro, rebateu ele falando assim, não, mas tem que tentar, né? O Biel, às vezes, poderia chegar aqui e arrebentar. Gente, pelo amor de Deus. Você já não tem muito dinheiro. Aí você vai querer fazer essas apostas de jogador que nunca rendeu na carreira? Me fala um time que o Biel jogou bola, gente. Então, assim, não vou ficar comentando demais, não. Cadu hoje deu as caras, hein? Meu Deus, que jogador fraco também esse Cadu, hein? Que jogador fraco. Vai ter gente que vai falar, não, tem que dar a chance. Hein? Não, tem que dar a chance, cara. Tem que dar a chance, sabe pra quem? Que hoje tava no banco aqui, que ao meu ver, tinha que dar mais oportunidades. Eu tô vendo o banco do Atlético aqui, o São Paulo nem levar, eles levaram, né? Então, assim, eu ia falar o pessoal lá da base, mas parece que nem no banco hoje tava. Então, assim, cara, eu não vou ficar falando mais não. O vídeo já tá longo. Mais uma partida fraquíssima do Atlético. Enquanto os donos não acordarem, mudarem o discurso, serem mais humildes, o Atlético vai ficar nessa lamaçal e não vai sair não, tá? Um abraço pra vocês. Curte, comenta, compartilha. Deixa aí o sininho ligado, né? Pra ativar as notificações. E é isso, dá uma força, gente. A gente tá começando aí. A gente não vai parar. Agora é 9h25 da noite. A gente gravando, né? Muita gente cabeça cheia, né? Depois de mais uma derrota. Muita gente também nem ligando mais, né? A maioria eu acho que nem tá ligando. Outras um pouco com medo, com receio do que está por vir, né? Nos próximos anos. No próximo ano. E a chance do Atlético ainda ter uma pequena chance de cair, mas é difícil, né? Mas assim, o Atlético tá nisso aí, né? Tem que acordar, porque se bobear nem Sul-Americano vai pegar e vai jogar famosa, né? Porque a CBF vai lá e cria um torneio, cara, que ninguém quer jogar, mano. Ninguém quer jogar Copa Sul-Sudeste, não. Isso é um castigo, né? É a mesma coisa quando o rival, quando tava mal, jogou a taça em confidência. Isso é uma vergonha, é um vexame. Assim como se o Atlético jogar esse campeonato, vai ser um vexame. Então, assim, cara, sabe? Vamos ver, né, nos próximos dias aí, o que o Atlético vai fazer. Fique ligado, vou trazer mais vídeos falando, né, dos últimos anos, nesses anos patéticos que o Atlético teve no Campeonato Brasileiro, deixando de lado. Nos próximos dias, eu acho que eu não vou nem esperar o ano acabar, porque eu já ia fazer o vídeo, cara, e não ia esperar o ano acabar pra falar de quem eu acho que deve sair, quem eu acho que deve ficar, quem eu acho que, assim, tem que ser emprestado. Porque eu já, assim, quando eu pensei em fazer esse vídeo, né, na semana passada, foi na segunda, eu ainda não trouxe pro canal, mas eu já tenho, cara, opinião formada. Não vai ser 3 joguinhos do Campeonato Brasileiro que, assim, valem pouquíssimo para o Atlético, vai mudar minha opinião. Então, assim, nos próximos dias eu vou trazer esse vídeo. E é isso. Abração, inscreve aí no canal, tamo junto. E vamos ver, né? Aonde que vai parar essa situação do Atlético. Tomara que melhore, né? Tomara que melhore, porque o que o Atlético hoje fez mais uma vez foi um vexame. Tamo junto.